Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Daniel Dino, sou acadêmico da Faculdade do Centro Feijão. Estamos aqui para tratar de um tema bastante relevante e delicado. Minha equipe é composta por mim, Daniel Dino, pelo nosso amigo Rian Vitor, pela Luciane Fontinelli, pela Maísa Alves e pelo Erismene Sampaio. Pessoal, nós optamos por esse tema em virtude do cenário alarmante de casos onde ocorrera violência doméstica contra a mulher. Decidimos esse tema em conjunto, decidimos então elaborar um trabalho técnico. E, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a senhora Maria da Penha. Para quem não sabe, a senhora Maria da Penha é uma farmacêutica, ela nasceu em Fortaleza, ela se formou em farmácia na Universidade Federal do Ceará, e então ela foi para São Paulo fazer um mestrado. Lá ela conheceu um cara que posteriormente ela veio a se relacionar com ele, ela veio a casar com ele. No início, segundo informações que constam no próprio Instituto Maria da Penha, ela fala que no início ele era um cidadão amável, ele era um companheiro amável, e tudo isso começou a ficar diferente depois que ele conseguiu a cidadania dele. No momento que eles se conheceram, ambos estavam fazendo um mestrado, eles casaram e ele veio a conseguir independência financeira, ele veio conseguir se estabilizar, e então, segundo ela, tudo mudou. A Maria da Penha, até então, ela ficou conhecida em virtude dos traumas que ela veio a sofrer. Ela sofreu duas tentativas onde ele tentou contra a vida dela. Na primeira tentativa, ele disparou um disparo de arma de fogo contra ela, onde pegou nas costas dela e isso gerou uma lesão nela que ela veio a ficar paraplégica. É, Segundo consta, a perícia, ele testemunhou que, na verdade, ele tinha acontecido um assalto e que não tinha sido ele, eles tinham sido vítimas de um assalto. A perícia, posteriormente, veio a informar que, na verdade, tinha sido ele que disparou contra ela. Ela passou por cirurgias e quando ela voltou para casa, apenas uma semana depois, ele tentou contra a vida dela de novo, no momento que ela tomava um banho, e ele tentou descarregar uma corrente elétrica contra ela. Ele tentou dar um choque nela. É, Pessoal, é um tema bastante delicado e em virtude das lesões que ela sofreu constantemente, no dia 22 de setembro de 2006, veio então a ser promulgada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. É, Ela sofreu a primeira lesão em 81, ele foi julgado muito tempo depois, ele foi julgado mais de uma vez e sequer cumpriu uma pena a qual ele deveria ter cumprido em face das tamanhas barbaridades que ele fez contra ela. É, Essa lei em específico é uma lei bastante conhecida e dados estimam que apenas 2% da população não saibam dessa lei, enquanto os outros 98% têm conhecimento dela. Isso mostra o quão constante, infelizmente, essas mulheres sofrerem tantas violências. Lá, antes da lei ser promulgada, a primeira violência aconteceu em 81 e a lei só foi promulgada em 2006. Ou seja, é um intervalo bem grande entre um primeiro ponto e o último. E essa lei só veio a ser iniciada depois que o caso chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a partir daí, tornou-se uma pressão em cima do Brasil, e o Brasil, a partir de então, tomou essa iniciativa de criar a lei. Eu vou passar a minha palavra aqui para o Rian Vitor, que ele vai complementar algumas coisas sobre dados. Tudo bem, Rian? Obrigado, Daniel Dima. Eu queria que agradecer aqui, primeiramente, a nossa turma aqui por ter escolhido um tema tão importante e, infelizmente, tão decorrente no nosso dia a dia, né? Que é a violência contra a mulher. Mas, mulher, o que é mulher? Mulher, será que essa violência acontece só com a esposa? Não, gente. Essa violência acontece contra a esposa, contra a mãe, a própria mãe, imagina, a própria mãe, a filha. Infelizmente, como eu já falei, esse tema esse assunto é uma coisa que acontece no nosso dia a dia sem que a gente veja, né? Infelizmente, só sabe mesmo a importância disso quem tem um caso de
que já aconteceu na família, né? Uma agressão contra a mulher, a gente sabe como é importante. Gente, para vocês terem noção como os casos aumentaram durante a pandemia, antes da pandemia, em 2018, 2019, a cada 4 minutos uma mulher é espancada. Para mim, já é demais uma mulher ser espancada a 4 minutos. Porém, após a pandemia, porque dessa pandemia, a medida que foi tomada para a não disseminação desse Covid-19 foi o quê? O isolamento social. A pessoa ficar em casa, de quarentena, né? Após essas quarentenas, a violência contra a mulher aumentou. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. Já pensou 5 mulheres? Portanto, eu vim aqui até trazer uns dados de agressões contra a mulher antes da pandemia. A central de atendimento do 180 registrou 1.300.000 ligações em 2019. E já agora, durante a pandemia, o país registrou 2 milhões de denúncias de violência contra a mulher no ano de 2020. É demais, gente, é demais. E uma mulher, eu estava estudando sobre esse assunto, uma mulher que foi espancada em seu depoimento, ela falou: se por um lado, nessa pandemia, a gente se afasta do convívio social, por outro lado, a gente tem um excesso de convívio familiar. O que ela diz é que essas agressões, nada dessas agressões tem sua justa causa. Mas, infelizmente, essas agressões têm acontecido por quê? Porque, decorrente desse convívio familiar, o marido chega estressado, bate na mulher, chega bêbado, bate na mulher, tudo desconta na mulher porque ela é frágil, né? Então, a violência contra a mulher ela não só acontece fisicamente, como a nossa amiga Luciana vai explicar agora, são por várias modalidades. Portanto, eu vou passar a fala para a minha amiga Luciana, que vai explicar aí como são as modalidades de agressões contra a mulher, não só física, mas vejam aí com a nossa amiga Luciana. Olá, bom dia. Meu nome é Luciana Fontinelli, sou aluna do curso da faculdade Luciano Feijão, né? E esse tema a gente escolheu pelo fato da relevância dele, né? Ele ser bastante recorrente na vida de milhares de mulheres e agora no cenário da pandemia ele, de certa forma, aumentou, né? Como meu amigo Ian já falou. Apesar da Lei 11.340 já ter 15 anos de vigência, muitos ainda não sabem da sua importância, né, no dia a dia de quem passa por esse tipo de violência. O nosso intuito aqui, né, com esse vídeo, é exatamente de chegar a mais pessoas essas informações para que a pessoa que chegue a ver esse vídeo, ela saiba que está passando por algum tipo de agressão ou que alguém da família está passando e a pessoa possa orientar para que a pessoa tome as medidas cabíveis, né? Você sabia que não é só a agressão física que é considerada violência contra a mulher? Pois bem, o artigo 5º, né, da Lei 11.340, ela vem conceituar o que é a violência doméstica. Configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e ainda dano moral ou patrimonial. Você pode passar o slide, por favor? Também é importante a gente salientar aqui o âmbito de incidência da violência, né? Que ela pode se dar de 3 formas. Ela pode se dar na unidade doméstica, que é compreendida como um espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que lhes são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E 3, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convívio com a ofendida, independentemente de coabitação. Pode passar o slide, por favor. 5 são as formas trazidas pela Lei Maria da Penha, as formas de agressão, não somente a física, como eu já falei, tem a agressão psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Elas estão todas estabelecidas no artigo 7º da referida lei. Pode passar o slide, por favor.
A primeira é a violência física, né? Que ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal, como, por exemplo, espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes. A próxima forma de violência doméstica é a violência psicológica, que ela é considerada qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que se vise degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A próxima forma de violência é a violência sexual, que ela é compreendida como a conduta, né, de constranger a mulher a presenciar atos sexuais ou a manter relações sexuais forçadamente, né, que é considerado estupro. Também pode acontecer no caso de impedir que a mulher possa vir a tomar algum medicamento para não engravidar, ou o contrário, né? Então, o que a lei traz exatamente aqui da violência sexual vem a ser o quê? Ela pode ser entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar e a manter e participar da relação sexual, como eu já tinha falado, mediante intimação, ameaça, coação. É exatamente isso que eu falei, é obrigar a mulher a manter relação sexual ou presenciar, né, qualquer ato de relação, a vender seu corpo, se prostituir. A próxima violência, que é caracterizada na Lei Maria da Penha, vem a ser a violência patrimonial, que ela é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos são recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Como, por exemplo, controlar o dinheiro da mulher, né? Destruição dos documentos dela, como a própria lei falou, causar os danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste, né? A próxima forma de violência, né? E a última, que não menos importante, pode passar o slide, é a violência moral, que acontece muito no dia a dia de hoje. A gente vê tanto o marido como os irmãos que usa redes sociais, ela tenta denegrir a imagem da mulher, né? É exatamente isso que vem a ser a violência moral. Você pode passar o slide, por favor? A violência moral, ela é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, que é no caso que acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vítima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. Essas formas de agressão, como a gente viu, elas são bastante complexas e perversas. E ela não acontece de forma isolada, não acontece só a violência doméstica, né? É importante a pessoa ver que isso começa, às vezes, num pequeno detalhe, na forma como o homem não permite a mulher usar certas roupas, né? Até, infelizmente, a chegar a questão de matar mesmo, né? Então, essas consequências, elas são graves, né? Para o âmbito familiar, não só para a mulher, mas para o meio familiar. E qualquer uma delas constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciadas. Então, mulheres, vocês devem sim utilizar essa lei, que ela foi criada com esse intuito, né, de coibir e proteger as mulheres, né, no seu âmbito doméstico e familiar. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Eris Mendes, que vai aprofundar um pouco aí sobre a questão das medidas cabíveis, né? Eu vou falar agora aqui sobre os procedimentos legais a serem tomados diante de uma situação de violência doméstica. Bom, como a gente sabe, desde o início da pandemia do novo coronavírus, mulheres passaram a ficar 24 horas em casa, muitas vezes com seus agressores.
Tal fato elevou preocupação com a vítima doméstica e familiar contra a mulher. Bom, se você sofre algum tipo de violência doméstica, ligue para o 180. É um central de atendimento que lá você vai ter total apoio e esclarecer e prestar a denúncia. Procure ajuda. Procurar ajuda é sempre uma boa saída para minimizar o sofrimento para a vítima, seja essa ajuda de um psicólogo ou a um amigo de confiança. Denuncie. Os grandes casos de violência começam com pequenas atitudes do agressor. Logo, não deixe essa situação se agravar. Denuncie. Procurar a delegacia da mulher ou a delegacia de polícia. Bom, você deve, se você não quiser ligar para o 180, também deve procurar a delegacia da mulher ou a delegacia de polícia para prestar a denúncia contra o seu agressor. Fazer exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito reúne um conjunto de elementos materiais ou vestígios indicativos da prática de um crime e pode elucidar ou produzir provas para identificar o autor do crime. Agora eu vou passar aqui a fala para a nossa amiga Maísa Alves. Olá, bom dia a todos. Me chamo Maísa, sou aluna da Faculdade Luciano Feijão. Diante do exposto até aqui pelos meus colegas, a pergunta que fica é: como fazer uma denúncia e quem pode denunciar? Vítimas e testemunhas podem e devem denunciar os casos de violência doméstica aos responsáveis. E como a medida de isolamento social se estende a praticamente todos os serviços, a Defensoria Pública do Ceará, o Tribunal de Justiça e os serviços da Casa da Mulher do Brasil, junto com a Delegacia da Mulher, criaram canais de atendimento remoto. O principal continua sendo a Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180. E em casos de flagrante, o ideal é ligar para o número 190, que é o da Polícia Militar. A Delegacia da Mulher de Sobral funciona pelo número 88-3677-4282. E para flagrantes de descumprimento de medida preventiva, ela mantém um atendimento presencial até 24 horas, por 24 horas. Além disso, os boletins de ocorrência também podem ser preenchidos pela internet, como vocês podem ver na tela, por meio do link www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/BRA. Esses boletins devem ser impressos e apresentados presencialmente na delegacia da mulher mais próxima. Nos casos de solicitação de medida protetiva de urgência, para constatar a Defensoria Pública, basta ligar no número 129. E o serviço de atendimento psicossocial da pasta pode ser pelo WhatsApp ou pelo e-mail, assim como vocês podem ver na tela. Pode passar. É importante ressaltar que algumas empresas criaram em seu sistema forma de denúncia para as vítimas de violência doméstica denunciarem agressões de forma digital e discreta. É o caso da empresa Magazine Luiza, a qual disponibiliza um aplicativo de vendas online, uma ferramenta para denunciar essas agressões, como vocês podem ver na imagem. Através de uma propaganda, a denunciante é encaminhada para esta ferramenta. Pode passar. Assim, encerro o nosso trabalho com um vídeo de uma mulher vítima de violência doméstica, que ela liga para a polícia e finge pedir uma pizza, e o socorro é enviado. Pode reproduzir o vídeo.
Como vocês podem ver, ela liga para a polícia militar e finge pedir uma pizza. Assim, encerro o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos os internautas que tiraram um tempinho para acompanhar em sua rede social o nosso trabalho. Trabalho esse através da disciplina de Fórum de Desenvolvimento Social, da Faculdade Luciano Feijão, orientação do professor Alex